Não pensem que o mal é uma potência rival de idêntico poder ao nosso bom Deus. E aí, eu vou te convidar para daqui a 2 domingos você ouvir sobre soberania de Deus e a origem do mal. De onde procede o mal? Se Deus é soberano, por que Ele permite o mal? É entendendo isso que a gente entende o que Spurgeon está dizendo aqui. Não pensem que o mal é uma potência rival de idêntico poder ao nosso bom Deus. Não. O pecado e a morte, à semelhança dos gibeonitas, são cortadores de lenha, tiradores de água para os propósitos divinos. E quando os inimigos do Senhor mais deliram e se zangam, cumprem seus propósitos eternos para louvor e glória da sua sabedoria e graça, mesmo que não o saibam. O problema é que a teologia, principalmente a brasileira, dos últimos 20, 30, 50 anos, é uma teologia dualista, que ensina que Deus e o diabo estão brigando, e aí a gente não consegue, por causa disso, nem imaginar o que está sendo dito aqui. Consegue perceber como que a doutrina da soberania de Deus ao longo da história foi esquecida? Como que a doutrina que exalta a Deus e diz que Ele governa tudo, inclusive o diabo, foi desprezada? Porque quando a gente fala biblicamente que Satanás é um servo de Deus, as pessoas, como assim? Que heresia é essa? Não é um servo como eu e você somos, que fazemos as coisas com amor, com dedicação, mas como Spurgeon disse, ele cumpre os propósitos de Deus, para louvor e glória da sabedoria e graça divina. Se ainda não é suficiente para você, vamos ver mais 2 textos. Abra aí, por favor, Lucas 22. Lucas 22, preste muita atenção nesse texto, porque eu vou fazer uma comparação com Atos 2. Diz assim: ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Basta você continuar lendo o texto para você saber o motivo pelo qual Satanás entrou em Judas naquele momento. Aliás, eu acho que você nem precisa continuar lendo o texto, que você sabe. Por que Satanás entrou em Judas? Para que ele entregasse a Jesus para ser crucificado. Basta você ler o texto. Agora, por favor, vamos lá em Atos 2. Atos 2, versos 22 e 23, dizem assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste crucificando por mãos de iníquo. Gente, Lucas 22 diz que Satanás levou Judas a fazer o que Atos 2 descreve como uma realização de Deus. Vou repetir. Lucas 22 diz que Satanás levou Judas a fazer aquilo que Atos 2, 23 diz que foi Deus quem fez. Outro exemplo do que a gente está falando aqui. Abra aí, 1 Crônicas capítulo 21.
1 Crônicas 21, apenas o verso 1, diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Gente, o texto aqui é muito claro. Eu pergunto para você, quem incitou Davi a realizar o censo? Satanás, está aqui, ó. Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Agora, por favor, abra 2 Samuel 24. Falando, a narrativa aqui é do mesmo, está falando do mesmo episódio lá de 1 Crônicas. 2 Samuel 24, verso 1. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. E ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. E aí? Me explique esses dois textos, a não ser pela doutrina da soberania de Deus. Um texto diz que foi o diabo, o outro texto diz que foi Deus. Me explica, a Bíblia entra em contradição? Não, a Bíblia diz que Satanás é um servo de Deus, e ele faz o que Deus bem entende. Ele só faz aquilo que Deus permite. Teodoro Beza disse o seguinte: nada acontece sem o decreto justo de Deus. Embora Deus não seja o autor, importante isso aí, ó. Embora Deus não seja o autor. Porque quando a gente fala que Deus usa Satanás, pode trazer a ideia de que Deus é o autor do mal. Não é, a Bíblia não fala isso em momento algum. Quando eu for falar sobre a origem do mal, nós vamos trabalhar essa ideia. Deus não é o autor do mal. Embora Deus não seja o autor ou compartilhe de alguma maneira de qualquer pecado, tanto o seu poder quanto a sua bondade são tão grandes e tão incompreensíveis que às vezes, quando ele usa o diabo ou os ímpios na realização de alguma obra, os quais depois ele pune, é ele mesmo quem, apesar disso, realiza muito bem e com justiça a sua santa obra. Estas coisas não impedem, mas em vez disso, estabelecem causas secundárias e intermediárias pelas quais todas as coisas acontecem. Quando desde a eternidade Deus decretou o que aconteceria em momentos definidos, Ele decretou ao mesmo tempo a maneira e o meio pelo qual desejava que tal coisa acontecesse, em tal extensão que, embora alguma falha seja achada numa causa secundária, isso não significa nenhum erro ou falha no conselho eterno de Deus. Se você quiser depois, pega o esboço, pega tudo que você ouviu e leia o que Beza está dizendo aqui. Rumina esse texto aqui depois, porque isso aqui é um resumo do que eu estou falando. Só mais uma coisa que é muito importante da gente falar aqui. Quem é o rei do inferno? Me mostra na Bíblia que Satanás é o rei do inferno. Desafio você a me mostrar. Em que lugar nas Escrituras é dito que Satanás é o rei do inferno? Você pode pegar em literaturas mais diversas, mas na Bíblia, me mostra na Bíblia. Onde que Satanás governa o inferno? Eu lhe pergunto, quem criou o inferno? Eu te pergunto, quem que manda no inferno? Jesus disse assim, Mateus registrou: não temais os que matam o corpo,
e não podem matar a alma. Antes, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Quem que manda no inferno? Gente, o inferno, como qualquer outra coisa, ele foi criado por Deus, faz parte da criação de Deus. Ele é o Criador e Ele não dará nenhuma parte do seu reino para ninguém. Eu pergunto, será que o inferno anula o atributo da onipresença de Deus? Anula. Leia Apocalipse. Sabe o que João diz em Apocalipse? Jesus Cristo possui as chaves do inferno. Eu não tenho a chave da sua casa. Quem manda na sua casa é você, e a prova disso é que você tem as chaves de lá. João também nos informa algo muito importante. Ele diz que lá no inferno, o diabo, ele é atormentado. Ele não é o atormentador. Apocalipse 20, verso 10 diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Irmãos, crer nisso, saber que Deus é soberano sobre todas as coisas, traz muita paz, segurança, esperança aos nossos corações. Às vezes, quando as pessoas, assim, quando eu estou em algum grupo e a gente está conversando sobre algumas coisas meio que estranhas, tipo extraterrestre, fala de possessão demoníaca, e entra naqueles assuntos assim, e aí quando a gente fica ali uma meia hora, uma hora conversando, a gente vai embora para casa, a gente vai embora com medo, né? Eu confesso para vocês que eu tenho medo de ET, de bandido, mas não tenho medo do diabo, não. Não estou desdenhando, não é isso. Mas ele não pode mover uma agulha contra mim, se Deus não permitir. Nada. Absolutamente nada. Essa doutrina da soberania de Deus deixa evidente quem controla todas as áreas da nossa vida. Soberania implica poder para criar. Soberania significa que Deus faz o que quer, com quem quiser, quando bem desejar. Soberania significa que Deus governa cada esfera da nossa vida. Soberania significa que Deus governa o Estado. Soberania de Deus nos leva a orar de forma correta. E a soberania de Deus é vista no controle que Ele possui sobre Satanás. Gente, eu encerro dizendo o seguinte: qual de nós aqui nunca se encontrou numa situação, num momento da sua vida, onde profundamente arrependido ou magoado, você pensa ou você verbaliza para alguém, você diz assim:
Ah, se eu tivesse feito aquilo. Se eu tivesse agido de outro modo. E se eu não tivesse procedido dessa maneira? E aí, quando nós nos deparamos com situações semelhantes a essas, situações desagradáveis, a gente fica pensando nisso, né? Acidentes, tragédias, separações, desentendimento, doenças, e aí a gente leva um bom tempo das nossas vidas gastando uma energia, reavaliando o nosso passado e pensando o que a gente poderia ter feito, o que a gente poderia não ter feito, como que a gente deveria ter procedido. E o problema disso é que essas reconstruções que nós fazemos, se isso, se aquilo, essas reconstruções de um passado alternativo, muitas vezes essas reconstruções, elas nos adoecem. Essas reconstruções, elas nos paralisam. A gente fica inerte diante da vida, pensando no passado, no que a gente poderia ter feito ou deixado de fazer. E muitos deixam de viver, muitos continuam a viver, mas vivem de forma doentia, por causa daquilo que fizeram no passado. E ao invés de aprender com a história, porque nós somos responsáveis, e ao invés de aprender com a história e descansar na soberania de Deus, entra semana, sai semana, e o coração fica e continua e cresce a amargura. E a gente fica imaginando uma solução, se pudesse voltar no passado. Meu irmão, Deus é soberano. O que aconteceu lá atrás a gente não pode mudar. Nós somos responsáveis hoje pelo que vai acontecer daqui para frente. Por isso que na Bíblia, a ênfase da Bíblia não é no porquê. Se você viver perguntando porquê, você vai viver amargurado. Creia que Deus é soberano, inclusive sobre as tragédias. Eu estou dizendo isso porque a soberania de Deus não é um conceito abstrato, não é um conceito teológico abstrato. A soberania de Deus é uma verdade revelada nas Escrituras. Com qual objetivo? Consolo, esperança, estímulo. Enquanto nós caminhamos por esse mundo repleto de problemas, repleto de sofrimentos, nós precisamos nos agarrar nesse Deus soberano que controla tudo, inclusive o diabo. Não existe nenhuma outra doutrina, nenhuma outra verdade, nenhum outro preceito das Escrituras que traga tanto equilíbrio, tanto consolo, tanta esperança aos nossos corações quanto a doutrina da soberania de Deus. Essa verdade que vai nos auxiliar, que vai nos ajudar no luto, na dor, no sofrimento, na enfermidade, no desemprego, na dúvida. É essa verdade que vai nos sustentar.
Foi porque conhecia a soberania de Deus que Jó, depois de enfrentar tudo que enfrentou, depois de passar por todo o sofrimento a que foi submetido, Jó disse assim: bem sei que tudo podes, meu amado, e que nenhum dos teus planos é frustrado. E aí ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Foi por conhecer a soberania de Deus que Abacuque, um boiadeiro, alguém que dependia da terra para sobreviver. Qual é a sua fonte de sustento? Qual é a sua fonte de sustento? Pacientes, clientes. Se eles faltarem, se eles não chegarem no seu empreendimento para comprar o seu produto, Abacuque, um homem que vivia da terra, ele disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam saqueadas do aprisco e nos currais não exista gado, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Somente alguém que crê, que vive diante da soberania de Deus pode falar isso. Foi por conhecer a soberania de Deus que Dietrich Bonhoeffer, aquele pastor que saiu dos Estados Unidos e foi lutar pelo povo dele lá na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, enfrentou Hitler, foi preso, e lá na cadeia ele disse assim: Senhor, mesmo que nos deis a beber o cálice amargo do sofrimento, cheio até as bordas, nós o aceitamos, porque ele vem das tuas mãos boas e amadas. Foi por conhecer a soberania de Deus que o salmista, quando questionado por que estava acontecendo aqueles problemas todos com a nação de Israel, por que Israel estava sendo atacado, onde estavam as promessas de Deus de livramento de Israel, e ele disse: por quê? Por que perguntam as nações, onde está o vosso Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. E ele diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Ao teu nome seja toda a glória. Irmãos, Deus é soberano sobre todas as áreas da nossa vida, sobre esse universo. E quando nós cremos nisso, quando nós temos certeza disso, nós vivemos em paz, nós vivemos tranquilos. Como disse, não existe nada que seja mais confortante nas Escrituras do que essa doutrina. Hoje de manhã eu atendi uma pessoa aqui e a pessoa falou: pastor, minha vida está assim, 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 e eu sinto que eu não devia fazer isso, eu sinto que não devia fazer aquilo. E aí no discurso dele ele foi falando: eu sinto isso, eu estou agindo assim porque eu senti. E aí eu disse para ele assim: filho, você não deve agir por aquilo que você sente, você deve agir por aquilo que você sabe, porque os nossos sentimentos, eles nos traem.
Por que eu estou falando isso? Porque chegará um dia na sua vida, chegará um dia na minha vida, que diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento, diante de alguns vales terríveis aos quais nós vamos passar, os nossos sentimentos nos levarão a questionar algumas coisas, questionar valores. Irmãos, nesse momento nós temos que viver por aquilo que nós sabemos e não por aquilo que nós sentimos. Eu sei que o meu Redentor vive, disse Jó, em meio às suas dores. Eu sei, disse Paulo, que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então, no dia que a lágrima ofuscar ou deturpar a visão de Deus, agarre-se naquilo que você sabe acerca da soberania de Deus. Ele controla tudo nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém.